Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Atos dos Apóstolos tem um texto muito interessante, que é exatamente o processo a parte, do capítulo 2, do versículo 1 a 41, que é exatamente o período da efusão do Espírito e, unido a esse processo, o discurso de Pedro, que vai se dar exatamente num período marcante, que é o período de Pentecostes, ou o dia de Pentecostes. A forma como Lucas se utiliza desse marco é muito importante para a igreja e para o entendimento, porque nesse processo Lucas vai remeter-se a promessas do Antigo Testamento, vai fazer um entendimento de cumprimento dessas promessas. Então, a ideia de se colocar, de se apresentar nesse dia de Pentecostes não é casual, é totalmente direcionado para que o Espírito tenha exatamente nesse momento o seu processo de efusão. Por quê? Porque no dia de Pentecostes é uma festa, no qual os hebreus eles vão rememorizar, vão fazer memória da graça, do dom, da recepção da lei no Monte Sinai. Então, eles também vão ter essa representação e também o dia em que eles recebiam do Senhor o dom das colheitas. Então, é muito interessante que o Espírito tenha todo esse processo nesse sentido. Por quê? Porque desta forma se cumpre, muitas vezes, a dimensão do que se lê, por exemplo, em Jeremias 31, 34, Ezequiel 36, 24, 27, de que através do Espírito será renovada a aliança entre Deus e o seu povo. E essa renovação não será mais feita simplesmente por uma inscrição em tábuas de pedra, mas especificamente no coração de cada pessoa. Então, essa renovação se dará de forma definitiva e através dessa efusão do Espírito Santo. E para se fazer representativo todo esse fenômeno, Lucas vai se utilizar de símbolos teofônicos. Então, lembrando que a teofania ela é uma forma representativa de que aquele fato se faz pela presença de Deus. Então, são formas simbólicas de se utilizar para demonstrar verdadeiramente que é uma ação de Deus, não é um simples fato humano, mas que tem exatamente a mão de Deus, o poder de Deus. Então, o barulho que vem do céu, o vento impetuoso que adentra, que penetra, e as línguas de fogo vão ser esses fenômenos teofônicos, porque o fogo, e isso em grego vem a palavra pistes, ela vai ter essa dimensão de fogo, mas remete também à possibilidade de relâmpago, remete também à sensação e percepção do calor que vem do sol. Ou seja, a representação das línguas de fogo é demonstrar que existe uma força, existe um poder que vem dos céus. Então,
quem vem dos céus é o dom do Espírito Santo. Então, essa é a dimensão e que vai tanto significar esse poder, né? E aí, mais uma vez, a palavra vai ser dinamis, né? E aí, dinamis é essa força, esse poder de Deus para exatamente dar força, né, à missão de cada apóstolo, no sentido de proclamar até os fins, até os confins da terra, a mensagem da salvação. E dentro dessa dinâmica, né, o resultado, né, desse dinamis, dessa manifestação poderosa do Espírito Santo, Lucas ele sublinha bem que decorrente dessa ação há um fluxo, né, de toda uma preparação de conversão para os judeus que vinham da diáspora, né? Então, por exemplo, já se abre, né, não só mais para os judeus de fala, né, aramaica, mas agora também abre-se para os judeus de fala grega. Então, já começa a haver uma ação do Espírito para uma abertura para essa nova dimensão do povo, né? Ou do povo de Deus, né? E aí é um momento propício para, munido desse poder de Deus, se apresentar também o primeiro discurso missionário de São Pedro, né? O primeiro discurso no qual São Pedro ele vai proferir, né, uma relação entre a pessoa que é o porta-voz de todo esse grupo de apóstolos, né, e religar toda essa ação da efusão do Espírito Santo ao oráculo, né, de Joel, lá no capítulo 3, versículo 1 a 5, né, onde o espírito de profecia é dado sem medida por Deus em vista do anúncio evangélico, para que todo aquele que invocar o Senhor possa ser salvo. A apresentação para essa dimensão de que o Kyrios, né, que é a versão grega para a palavra Senhor, né, do Antigo Testamento, nesse momento é apresentado para todos de língua grega que o Kyrios é a pessoa de Jesus de Nazaré, crucificado, né, pelos homens, mas que foi redimido por Deus. E a ressurreição, por mais loucura que possa apresentar para aqueles todos que estão ouvindo, ela vai ser descrita como esse evento paradoxal, mas, entretanto, previsto pelas Escrituras, conforme o Salmo 15, versículo 8 a 11. Então, agora o testemunho não será só dado por um ou outro, mas o testemunho compete a toda a casa de Israel, que Jesus é o Messias esperado pelo seu povo, né? E também é o seu Senhor. Como Lucas muito bem relata no texto, né? Essa dimensão do Salmo 109, versículo 1. Né? Então, o apelo de Pedro se faz pela dimensão de metanoia. E aí, metanoia é, mais uma vez, uma palavra que foi muito difundida por João Batista, né? Também vai ser colocada nos apóstolos e também será uma dimensão que veremos depois nas cartas de Paulo, né? Que é essa dimensão da metanoia. E o que seria essa metanoia? Metanoia não é um simples arrependimento no sentido de você reconhecer-se enquanto criatura, ou você reconhecer os seus erros, ou você reconhecer os seus pecados. Mas metanoia é, além desse reconhecimento, né,
de não só ter um peso na consciência, mas reconhecer esse sua limitação, seus erros, mas acima de tudo, de mudar. E mudar de forma concreta, né? Modificar os seus atos, né? Modificar o seu jeito de ser no mundo. Então, metanoia implica uma mudança de mente, né? Uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, né? Então, o Pentecoste nos coloca, por ação do Espírito, a necessidade de termos também a necessidade de mudarmos nossos atos no dia a dia mesmo, de mudarmos a nossa forma de agir. E, através dessa mudança, né, de mentalidade, assumirmos essa nossa fé em Cristo também no seu batismo, né? Então, sermos batizados agora com essa nova dimensão, né, de um batismo feito pela ação do Espírito Santo. Agora, esse processo de nos tornarmos agora também, termos também a dimensão da santidade presente em nós. Então, o discurso de Pedro é tão potente, já não é por questões humanas, não é por ação de Pedro que acontece o fenômeno, mas como é por ação do Espírito Santo, não é? Mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, essa é uma dimensão muito, muito, muito forte da ação de Deus na vida humana. E Lucas apresenta, não é, a efusão do dom do Espírito, essa promessa agora cumprida, também no discurso de Pedro, trazendo a memória, né, do Antigo Testamento, dos Evangelhos, né, do Evangelho de Lucas, no caso, para uma mudança real. O verdadeiro batismo no Espírito Santo perpassa por um processo de metanoia. E aí, então, Lucas se utiliza do processo da efusão do Espírito Santo, do relato do discurso de Pedro, para indicar que o processo, né, novo de batismo no Espírito Santo, né, desse novo processo de salvação que não vai ser entregue, se faz por um processo de metanoia, por um processo de mudança de agir, mudança de mente. Então é um texto muito rico no sentido de trazer para nós essa dimensão do Espírito. Um Espírito que solicita, né, de nós sempre há um agir, né, de plasmar em nós uma ação divina. E esse processo de ação do Espírito Santo em nossas vidas vai se dar, né, nos apóstolos, na história dos Atos dos Apóstolos, pelo ensinamento apostólico, que é o didaqué, né? Então, ensinamento apostólico, pela partilha dos bens, né, a koinonia, e pela fração do pão, que é o classis, e pela oração, que é o proseuchai. Então, nesse primeiro momento, delimita-se então, né, como deve ser a vida da primeira comunidade cristã. Uma vida baseada no ensinamento apostólico, na partilha dos bens, na fração do pão e uma vida de oração. É a premissa da primeira comunidade cristã, mas na verdade que pela continuidade da ação do Espírito é a premissa da vida de todos nós até os dias de hoje. E dentro dessa nova dimensão apostólica é que nós continuamos na vida e que a igreja começou a agir mais forte. Um relato, para a gente finalizar um pouco essa parte, é exatamente o relato da cura, né, do paralítico, né, realizada por Pedro, né? Então, geralmente tem uma porta formosa, é uma entrada no templo de Jerusalém, e lá existia um paralítico que é curado da sua paralisia,
mas que mostra, né, esse relato, que a pobreza dos apóstolos é inversamente proporcional, não é, à riqueza da graça dos discípulos de Jesus Cristo. E que dessa mesmo poder, dessa mesma riqueza, vai ser, não é, manifestada os sinais e os prodígios que cada apóstolo vai realizar no transcorrer do texto, né? Então, Deus continua agindo, né, e confirmando a sua palavra na transmissão das palavras dos apóstolos. Então, essa técnica, mais uma vez, é o síncresis que Lucas vai se utilizar exatamente desse fato acontecido com Pedro, também do fato da cura do paralítico do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 e 26, da cura operada por Jesus em Cafarnaum, né? Então, a ênfase de todos os dois casos é mostrar exatamente que a remissão dos pecados é transmitida a todos, né? E que também a salvação é transmitida a todos, né? Pedro não cura para se vangloriar, né? Mas o ato se faz, e aí é uma nova dimensão que Lucas nos apresenta, se faz em nome de Jesus. Agora, toda a ação de dinamis, de força, de poder de Deus manifestada, vai se dar pelo nome de Jesus. Onamá, né? É o nome de Jesus agora, é o processo, né? Então, em Atos, o batismo acontece em nome do Senhor, né? Então, assim como todos os processos, né, de testemunho, de curas, de vida, tudo se dará em nome do Senhor. Também é dado a Pedro, né, a proclamação desse querigma, desse primeiro anúncio, também no Pórtico de Salomão, né, que era uma área, uma região do templo, né, que para a visão judaica ela tem muito simbolismo, essa representação, porque nesse local, né, era exatamente a dimensão de que o povo de Israel necessitaria reconhecer em Jesus esse profeta escatológico, né? Essa dimensão de que a fé posta em Jesus, ora condenado pelos homens, mas ressuscitado por Deus, traz em si todo o processo da salvação. Então, essa é uma dimensão que Lucas coloca que parte de início como um dos pontos mais importantes, né? Então, além do ensinamento, então, a partilha dos bens, né? E aí coloca-se na dimensão da partilha dos bens no capítulo 4, capítulo 5, né? Que é a koinonia, de que o fato da partilha dos bens não é necessariamente um ato humano, mas é em si um processo inspirado pela ação do Espírito Santo, né? E isso concretiza Deuteronômio 15:4, né? Então não haverá nenhuma necessidade entre vós, porque pela inspiração do Espírito Santo, né, a bênção divina é dada a Israel pela dimensão da verdadeira filia, né, um termo grego, que vai representar esse amor fraternal, esse amor clássico à humanidade. É por verdadeiramente a ação do Espírito Santo que nós podemos atingir esse amor verdadeiro ao próximo. Então, nessa dimensão é muito interessante porque Lucas coloca que a verdadeira filantropia, vamos dizer assim, só é possível através da ação do Espírito Santo, né?
E isso denota que a igreja não é um órgão filantrópico em si, não é uma ONG, né? Mas a igreja é uma representação na terra, no nosso dia a dia, na vida, é uma representação verdadeira desse amor fraternal, que só existirá na sua essência máxima se for pela ação do Espírito Santo. Então, essa koinonia que leva a uma filia só acontece se for pela ação do Espírito Santo. É uma dimensão de partilha dos bens dada e manifestada pelos cristãos. E, por fim, temos aí várias dimensões, né, da história de Pedro inicialmente nessa construção. Lucas traz uma outra figura importante no seu relato a partir do capítulo 6, que se dá exatamente na pessoa de Estevão, né? Então, Estevão já, diferentemente dos apóstolos, ele vai ser um missionário, né? Mas ele de língua grega. Então, há uma discussão inicial nesse trecho sobre a função e a importância dada, né, às viúvas, né, de fala grega pela comunidade de Jerusalém. E fora isso, né, Lucas relata de que a ação do Espírito já começa a agir nos judeus helenísticos, através da pessoa de Estevão. E Estevão torna-se no seu discurso, né, um discurso que o leva a ser condenado pela mesma queixa que o nosso Senhor Jesus Cristo, a queixa da blasfêmia, né, ou seja, ele blasfema contra Deus. Então, essa blasfemia é um dos motivos da sua condenação. E isso, Estevão, faz com que ele assuma, mais uma vez, essa síncresis com a pessoa de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que quando foi acusado de blasfêmia, Jesus teve o seu destino, né, de morte decretado, Estevão também, né? Então, essa morte do inocente, né, implorando a Deus o perdão dos seus assassinos e rezando pela entrega ao Senhor. Nesse processo, através do testemunho de Estevão na vida, né, real, por causa da proclamação do Evangelho, né, através do sangue, né, derramado, nós temos aí um processo de que aquele que segue a Cristo vivenciará, como nos atos de Jesus, os atos dos apóstolos, também vai se manifestar sempre nessa mesma dinâmica. Teremos os poderes, né, a dimensão, a força do Espírito, mas o mundo também, muitas vezes, irá dar para nós os mesmos destinos que, ora, foram também ofertados e oferecidos, né, e implementados, a Deus, a Jesus, no caso. De ter aí uma morte violenta. Então, a dimensão do martírio, né, e o sangue desses mártires constituindo também uma vida de testemunho característica da luta contra a Igreja de Cristo. Então, esse relato, né, da vida de morte de Estevão nos remete de que nós, sim, em determinados momentos, também poderemos ser mártires. Seremos inocentes condenados à morte por simplesmente pregar o Evangelho. Mas tudo isso continua com a força do Espírito Santo e faz parte da contribuição nossa de promover a salvação dos outros. Dentro dessa dimensão, entra aí uma figura importante na dimensão dos atos, que é a pessoa de
Saulo, e tornar-se a Paulo, né? Então, dentro de uma nova dimensão, Atos dos Apóstolos agora adquire uma outra vertente, indo para, mais uma vez, uma abrangência maior, né? Então, a pessoa de Paulo como perseguidor, né? E que no caminho, ia num determinado caminho, mas que nesse caminho ele faz a sua metanoia, faz o seu processo de conversão e tornar-se-á depois o grande difusor, né, da palavra do Evangelho nesse trânsito até Roma também. Há o relato de Filipe, que também mostra esse sinal, né, da evangelização, quando Filipe se encontra com um eunuco, né, para exatamente adaptar-se, seguindo a dimensão da profecia, né, do profeta Isaías, dessa integração do estrangeiro ao povo de Deus, né? Então, através da representação, né, do servo sofredor, que Filipe vai anunciar a pessoa de Jesus Cristo, né, aos estrangeiros. E nessa dimensão volta-se a história, né, de São Paulo, e aí que São Paulo mais uma vez vai traçar o seu rodózio, o seu caminho, e vai voltar, né, a essa dimensão nova de sofrimento. E aí, seguindo essa dimensão de expansão que Paulo vai promover, né, a dimensão maior inicial de conflito existente entre as diversas situações, ou seja, as novas comunidades paulinas, né, e o afrontamento com os cristãos de origem judaica, né, sejam eles os judeus helenísticos ou os judeus aramaicos. De que essa salvação ela é ofertada a todos ou só aos judeus? Primeiro ponto. Segundo ponto, há necessidade de se converter ao cristianismo para que possa ser aceito essa salvação ou não? Então, há o primeiro grande impasse interno dentro da igreja primitiva. A necessidade da circuncisão, a necessidade de acolhimento dos costumes alimentares, o quanto os pagãos devem se tornar judeus para que seja ofertado a eles a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí se apresenta, né, Tiago como representante desse judaísmo, né, desse cristão, sendo uma continuidade dos judeus, seguidores da lei da Torá de Moisés, a Pedro como o grande intermediador e São Paulo como aquele, né, que visualiza mais longe, aquele que coloca para nós essa dimensão maior. Graças a essa visão de São Paulo e moderada por São Pedro, é que ficamos na dimensão de que devemos seguir Moisés e seguir para poder seguir a Cristo, ou podemos seguir a Cristo, pois Cristo é o novo Moisés. E aí a gente já começa a entender muitas vezes do porquê dos escritos, né, do Evangelho. Porque relembra São Mateus, né? Vamos relembrar. São Mateus faz essa dinâmica de discussão, não é? São Lucas relata o que realmente aconteceu, né? Então, historicamente, embora São Lucas seja um texto posterior a São Mateus, mas esse fato aconteceu. Essa discussão aconteceu lá pelos anos 30, né? De 30 a 40. Então, São Lucas traz esse fato histórico e agora começamos a entender, muitas vezes, por exemplo, o motivo e o relato do escrito de São Mateus, né?
Então, o que seguir? Né? Como seguir? E através de uma dimensão, né, conciliadora e interrelacional, São Pedro coloca, né, a possibilidade, né, a abertura, né, para Paulo também continuar o seu caminho, mostrando a possibilidade, né, de metanoia, de conversão, sem necessariamente essa adesão à lei oral, né, dos judeus antigos. Então, a circuncisão ela vai ser novamente dimensionada pelo batismo no Espírito Santo, pela mudança de mentalidade que se mostra, né, numa mudança de vida. Então, é a pessoa do Cristo que faz todo esse processo. É a fé na pessoa de Cristo que faz com que nós possamos verdadeiramente aderir a isso. É o batismo em nome, né, de Deus que faz esse processo. Né? É a ação do Espírito Santo que agora é a marca, né, da nossa adesão a Jesus Cristo, que abre a porta para a nossa salvação. E não é deixar de comer, né, determinados tipos de alimentos que nos fará diferentes. É a vida em Cristo que nos fará diferente. Então, graças à ação, né, de São Paulo, né, graças à dimensão dada e abertura de São Pedro, é que nós podemos hoje sermos também cristãos, né? Ou Christianoi, né? Seguidores de Cristo. E nessa dimensão há um novo rumo, né, de Atos dos Apóstolos, mostrando essa vida missionária de São Paulo. E sempre mostrando a ação do Espírito Santo na vida e no ato de São Paulo. Sempre, né? Sempre. E indo até o final, né? Até os confins. São Paulo vai até os confins do mundo da época. Chega mais ou menos à Península Hispânica, né? Até a Espanha, vamos dizer, de hoje em dia. E vem toda essa região sendo uma ação missionária sua pela fé, né, na ação do Espírito Santo, cumprimento, né, de Isaías 66, de que a palavra de Deus, né, chegará a todas as nações. Então chegará a todos os povos. Então São Paulo vive tem uma vida, né, testemunhada na fé, né, em Jesus Cristo, na fé da ação do Espírito Santo e da necessidade de levar o Evangelho a todas essas nações. E culmina, né, termina, então, o seu relato final, né, dando o seu testemunho de vida, né, de mártir, dando o seu testemunho em Roma. Então, Atos dos Apóstolos segue todo esse trânsito, né? E nesse contexto, o que podemos aprender de Atos dos Apóstolos? De quê? Como foi nos mostrado, né? O batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus, traz para nós a verdadeira conversão, né? A mudança real de vida, né? A metanoia. A partir dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, seguindo um processo de distribuir, né, compartilhar os bens, vivendo uma vida na fração do pão, vivendo uma vida de oração, vivenciar aqui na terra e ser testemunha do Cristo.
de sermos também missionários nesse processo. Então, trazendo para os dias de hoje, vivendo uma vida ética, moral, tendo uma vida de comunhão eucarística, né? Tendo uma vida de oração e continuamente vivendo essa vida baseada nos ensinamentos dos apóstolos, né? No ensinamento apostólico, é que verdadeiramente seremos aqui na terra testemunhas de Cristo, seremos cristãos. E que nossa vida possa ser também representada como uma vida de doação, de mártir, para o crescimento e a concretização da salvação de todos. Atos dos Apóstolos é um texto riquíssimo para dar força à igreja, quando, na verdade, o principal personagem, principal centro é a palavra do Evangelho. É a vida em Cristo. E que cada ato, a semelhança dos apóstolos na nossa vida, também seja voltada para essa missão de que todo batizado tem de levar Cristo para todos, até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos é um texto inspirador para aprendermos a viver a nossa vida de cristãos, viver a nossa vida de igreja. E dessa forma, a igreja lê esse texto, não se preocupando necessariamente em fazer um relato documentário, mas sim fazer um testemunho da ação presente do Espírito Santo na vida dos missionários de Cristo. E que todos nós o somos. E dentro dessa dimensão, com aquela que também estava presente nessa recepção, nessa efusão do Espírito Santo. Pois lembremos que Lucas não se esqueceu dela, Maria também está lá, E também, é o elo de conexão, entre o Jesus Cristo e a sua igreja, sendo esse símbolo para nós, essa nossa mãe que nos ajuda e nos auxilia a seguir esse caminho. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, que possamos verdadeiramente ser também testemunho vivo do seu Filho aqui na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,